Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo a mais uma aula do Vai Cair na Prova. Aqui é o professor Augusto Mozart, História do Brasil, aula 2 da sua apostila. É disso que trataremos hoje. Na aula da última semana, na aula 1, falei para vocês de descoberta do Brasil e afins, e a aula 2 trata então do início da nossa colonização. Pô, professor, botou entre aspas por quê? Porque primeiro a gente vai falar do pré-colonial, né? Vamos recordar, né? Cabral chega ao Brasil, 22 de abril de 1500, passa aqui alguns dias, reza uma missa, enfim, vai embora. Não fica ninguém colonizando o Brasil. Não se fundou uma cidade no Brasil. Não tinha colônia nesse país ainda, cara. Por isso que entre 1500 e 1530 não teve colonização efetiva no Brasil. E esse período sem colonização a gente chama de período pré-colonial. O nome é sugestivo, né, cara? Pré é tudo aquilo que é antes de algo, pré-adolescente, pré-escola, pré-vestibular, que é o que a gente está fazendo agora. E o pré-colonial é antes da colônia, né? Então, nesse período, você vai ter portugueses até passando por aqui pelo Brasil, mas ninguém ficando efetivamente morando por interesse de Portugal, salvo exceções à regra. Lógico que se você vai atrás, você sempre encontra uns bonitos que estavam por aqui, né, cara? Mas aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar náufragos e vai encontrar degredados. Esses estavam habitando o Brasil já, além dos povos nativos. Náufragos, o nome é meio sugestivo, né? O cara estava passando pelo litoral do Brasil de navio por algum motivo e o navio do cara afundou e ele ficou por aqui. Outro fato que pode existir é o degredado, aquele cara que sai de Portugal, passa aqui por algum motivo e é abandonado pelos portugueses no nosso litoral. Isso não rolou só no Brasil, isso rolou em todos os lugares colonizados por Portugal no mundo. E esses degradados eram abandonados à própria sorte para cumprir a sua pena. E caso Portugal retornasse algum dia para cá, ainda podia dar a sorte desses caras estarem vivos e terem criado laços de amizade com os nativos, como vai ter alguns casos, cara. Então tinha alguns desses peões por aqui. Um dos caras que a gente pode falar é o Caramuru, por exemplo. É o primeiro baiano, digamos assim. Ele ficou morando com os nativos lá na Bahia, depois de ter naufragado junto com a sua tropa. O Caramuru ele não estava navegando para Portugal, né? Ele estava na navegação ilegal e acabou sendo um dos poucos, ou talvez o único que chegou à praia e ficou num rochedo após tomar muita água do mar e foi salvo por uma índia, a Paraguaçu. E aí os dois se apaixonaram. Ali, olha que coisa bonita, cara. Isso podia virar um filme. Ah, já tem um filme disso, que é Caramuru, inclusive o nome. Mas aí eles se apaixonam, cara. Ali vivia um romance. Ele acaba se dando bem com as pessoas da tribo, mostra algumas coisas que ele conhecia. E dá sorte que essa nativa pela qual ele se apaixonou e teve amor correspondido era filha do chefe da tribo. Então deu tudo certo para ele. Ele acabou tendo uma vida bem boa aqui. E quando ele reencontra os portugueses, isso anos e anos depois, consegue retornar para a Europa, ele leva Paraguaçu com ele. E lá na Europa, na França, olha que história de amor bonita, cara. Eles se casam e ela, inclusive, chega a ganhar um nome europeu, o nome de Catarina do Brasil. Então é uma história bonitinha, a do Caramuru. Enfim, é um caso aí na nossa história pré-colonial. Aí na região de São Paulo teve o João Ramalho, que a gente não sabe ao certo como que ele veio parar aqui no Brasil, mas o fato é que ele estava aqui já desde muito antes da colonização, e ele já naquele período percebeu a possibilidade de escravizar a mão de obra indígena. Ele escravizava a mão de obra indígena para vender para alguns navios espanhóis, franceses, que às vezes passavam por ali, e já ganhava uma grana, e ele subia até o Planalto do Piratininga, que é onde hoje é de São Paulo, e descia para o litoral, onde hoje é Santo São Vicente, ia e voltava. Esse cara, diz a lenda, que ele chegava a caminhar 90 quilômetros por dia. 90 quilômetros por dia. E por isso que era um cara mega saudável em alguns aspectos, né? Ele era já bem idoso, quando retrataram essa história dele, falam que ele era um homem que não tinha nenhum fio de cabelo branco. Que inveja, cara. Eu já tenho um fio de cabelo branco, tô bem arrumado. Outro cara pitoresco é o tal do Cosme, ou como ele era mais conhecido, Bacharel de Cananéia. Cananéia é litoral sul de São Paulo, aqui pertinho do Paraná já. Uma área bem pouco habitada até hoje, por sinal. Ele também veio parar aqui no Brasil, não sabe muito bem como, lá por volta de 1501, por aí,
E também criou ali na ilha de Cananéia quase uma nação indígena, que ele era meio que o rei, ele conseguiu dominar aquela galera, explorava e vendia pessoas também, quando os portugueses chegaram por aqui. Então tinha esses caras que eram meio que uma exceção à regra, mas colonização efetiva não tinha. O que tinha é aquilo que a Carta de Pero Vaz de Caminha dava como a única riqueza aqui do nosso país, pau-brasil. Os portugueses estavam mais interessados em ir para a Índia comprar especiarias, mas por vezes eles passavam aqui no Brasil para retirar essa madeira. Pau-brasil, se você não conhece, é uma madeira das mais nobres que existem para fazer imobiliário e também serve para fazer tinta vermelha, né? Você consegue fazer tingir o tecido com o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore muito bonita, né, cara? Com folhas verdes, se bem que árvore que não tem folha verde é bem raro. Flores amarelas, professor, a cor da bandeira, não tem nada a ver, mera coincidência. E aí o pau-brasil ele dá uma árvore grande, se você deixar bem grandona, uma árvore cilíndrica, vermelha e muito dura. Então é um pau-brasil, né, cara? Pô, professor, você está falando de órgãos sexuais? Não, cara, tô falando da árvore. Pau-brasil é isso mesmo. É avermelhado, é cilíndrico, é duro e é grande. Parece piada, mas não é, né, cara? É sério, pau-brasil é isso aí. Se duvidar de mim, vai lá ver um pau-brasil, encostar no pau-brasil, e aí você vai ver que é por aí. Enfim, essa árvore tinha um valor, né? Então, alguns navios portugueses passavam por aqui para coletar essas árvores. Só que eles não ficavam morando aqui. Esses portugueses pegavam as árvores e voltavam. Ou melhor, eles, portugueses, em geral, não pegavam as árvores. Eles usavam mão de obra indígena, que é o famoso escambo. Eles ofereciam algumas bugigangas para os indígenas em troca do serviço desses indígenas de colocar o pau-brasil cortado no navio. Então o indígena cortava o pau-brasil e ainda botava no navio. O que eram essas bugigangas? Espelho, anzol, alguns tecidos, às vezes vinho, rum, enfim, coisas que em Portugal não tinham muito valor. Só que entre os indígenas tinha muito valor, cara. E é isso que você tem que parar para pensar. Por exemplo, quando a gente fala do espelho, cara, não existia espelho no Brasil. Aí pensa que ostentação, cara, que coisa legal. O cara chega com um espelho na tribo, oh, consigo me olhar, olha aqui, cara. É uma coisa que ninguém tinha, cara. Por isso que os índios faziam. Machado, por exemplo, com lâmina de ferro, não existia aqui no Brasil. Aqui é machado de pedra. E cortar uma árvore com machado de pedra ou com machado de metal é muita diferença. Então, os indígenas acabavam fazendo isso aí e não eram porque eles eram inocentes demais que eles faziam isso, não. Então, tudo isso rolava. Como eu falei, rolava também algumas expedições de outros países que não deviam estar aqui, mas estavam, como a França, como a Espanha. Passavam pelo litoral do Brasil, roubavam para o Brasil muitas vezes, roubavam os portugueses, na prática eles pegavam com os indígenas, e isso era ilegal, porque era território de Portugal. Tanto que Portugal chega a criar algumas expedições que vinham para o litoral do Brasil para cuidar desse litoral e evitar que outros países por aqui passassem. Então, essas expedições são chamadas de expedições guarda-costas. Percebeu, cara? Guarda-costas, para fazer segurança. O termo pegou em língua portuguesa, tanto que ele existe até hoje, né? Eu vou contratar um guarda-costas para mim, é um segurança particular. Então, esses navios de segurança, eles ficavam aqui no litoral guardando a costa, guardando o litoral. Mas mais do que isso, cara, mais do que isso, esses navios também serviram para explorar o território brasileiro, né? Pelo menos o litoral brasileiro. Então, eles serviram para alguma coisa. Sabendo tudo isso, a gente chega lá no ano de 1530 e esse serviço de coletar pau-brasil, de guardar a costa, já estava ficando pequeno demais. Lá na Índia, já não era mais tão legal assim comprar especiarias. Por quê? Entre 1500 e 1530 se passaram 30 anos. Em 30 anos o mundo muda e muda muito, cara. Pensa 30 anos atrás, cara, 1990, cara, o presidente do Brasil era o Collor. O Brasil tinha aqui uma dificuldade gigantesca na tecnologia, quase não tinha telefonia. Isso aqui era um caos, cara. Hoje é melhor, por incrível que pareça, é melhor. Mesmo com a pandemia atual, é melhor hoje do que 1990 em muitos aspectos. Então, 30 anos muda muita coisa. E nesses 30 anos, vários outros países, né,
entre 1500 e 1530, tinham chegado lá na Índia. E aquele monopólio que Portugal tinha em 1500, que fazia as especiarias serem mega, ultra lucrativas, já não eram mais. Já não era mais uma coisa tão incrível assim. O lucro estava decadente. E aí Portugal pensava em uma forma de voltar a ter um lucro acentuado. Qual foi a forma que Portugal pensou? Uma especiaria que dê para fazer no Brasil e uma especiaria que dê muito lucro aqui ainda. Açúcar, cara. Açúcar é o negócio. Porque açúcar é o ouro branco. Parece ironia por causa do chocolate. Ou melhor, do bombom. Mas é verdade. O açúcar ele ainda tinha um preço de mercado muito grande na Europa e é uma planta que dá para produzir aqui no Brasil, né? Um pé de açúcar ou a cana de açúcar ela pode nascer por aqui. Então Portugal se interessa em 1530 em vir colonizar ao Brasil primeiro por essa questão financeira. A Índia não dá mais tanto lucro, talvez o Brasil pudesse suprir essa demanda. Segundo aspecto aqui em cima apareceu meus dois, é o fato de a Espanha ter descoberto muito metal precioso, prata e ouro nas suas colônias aqui na América. E Portugal pensou, putz, vai que se eu explorar melhor esse território eu encontro ouro ou prata. Vamos tentar, cara. E vieram tentar. Então tem esse fato também. Um terceiro ponto era o medo de perder o território para outros países, como a própria França, como a própria, sei lá, Inglaterra, Holanda, Espanha. E aí precisava ter pessoas de Portugal colonizando aqui para poder deixar isso aqui organizado e sem perder esse território. Então é criada em 1530 uma comitiva de homens para vir ao Brasil dar início à colonização do nosso país. Por isso que em 1530 se encerra o período pré-colonial. O problema dessa situação é que eles vão de fato pisar aqui no Brasil mais claramente em 1531, que é a expedição do Martim Afonso de Souza, ele foi designado para ser o chefe dessa expedição, e só em 32 é que eles vão fundar uma cidade, que é a cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, do ladinho de Santos, e é a cidade mais antiga do Brasil. Então, São Vicente é uma cidade bem importante na nossa história, fundada pelo Martim Afonso de Souza. Além disso, ele cria lá um engenho de açúcar para poder produzir, olha que incrível, açúcar. E também tinha direito de criar cismarias, dividir terras. Teve contato com os primeiros homens que por aqui estavam, como o bacharel de Cananéia. Inclusive, ele se desentendeu com o bacharel de Cananéia, chegaram a brigar, a uma tal de Guerra do Iguape, uma guerra bem esquecida, não costuma aparecer em vestibular, não se importe muito com ela. É mais a título de curiosidade, que nem chegou a ser uma guerra de verdade, uma troca de tiros ali entre homens de São Vicente e homens do Bacharel de Cananéia, mas é um dos fatos pitorescos da nossa história. Também conheceu o João Ramalho, que falou da possibilidade de usar mão de obra indígena, no início usava mão de obra indígena aqui no Brasil, e o Martim Afonso percebeu um problemão que ele tinha. Rei de Portugal, não dá para eu fazer isso aqui sozinho, não. É muita terra, rei de Portugal. Só que é muitas vezes maior que Portugal, cara. Precisa de muito mais colonizadores do que só meu grupo. E nisso o Martim Afonso estava certo. Ele podia ter 1000 defeitos, se você for atrás da vida privada dele, ele não era um cara muito legal, não. Mas nesse ponto ele acertou, cara. Só a expedição dele era muito pouco para cuidar do litoral brasileiro. Tinha uma cidadezinha ali em São Paulo e todo o resto do litoral brasileiro estava vazio, cara. É uma insanidade. E aí, em 1534, 2 anos depois da fundação de São Vicente, é estabelecido em Portugal o loteamento do Brasil a partir de capitanias hereditárias, algo que Portugal já havia usado em outros pontos da sua colonização e que viria a ser aplicado aqui no Brasil. O que é a capitania hereditária? Você separa o mapa do Brasil em lotes. Você usa acidentes geográficos, podem ser rios, portos, porto não é acidente geográfico, rio, baía, estuário, sei lá, fugiu a palavra. Enfim, qualquer tipo de acidente geográfico no litoral, pode ser uma montanha, um morro, um mangue, enfim, algo que geograficamente demarque, e ali você traça uma linha, outra linha mais ao norte, com outro acidente geográfico, e nesse meio do caminho você tem um território, uma capitania, você doa essa terra para um nobre português vir colonizar. Dentro dessa lógica, tudo parece muito simples. O Brasil é dividido em 15 lotes, abre parênteses. 15 lotes, que cada lote é maior que Portugal, cara.
cada capitania do Brasil era maior do que a sua metrópole. Aí você vê como os portugueses não tinham a menor noção do tamanho disso aqui. Fecha aí o parênteses. Mas não deu para Portugal ter os 15 lotes ocupados, porque não foi muito fácil achar pessoas, nobres portugueses, interessados em colonizar o Brasil. Portugal ainda teve que forçar os nobres a vir colonizar o Brasil. E dos 15, só 14 lotes foram doados, o que fica mais ao norte, onde hoje é o Pará, não chegou a ser doado em nenhum momento. Então surgiram 14 capitanias hereditárias do Brasil. E cada um dos seus donatários, que é, entre aspas, o dono da capitania, ficou com um território e 2 deles ficaram com 2. Então o Brasil tinha 12 donatários e 14 capitanias. Parece uma confusão de números, mas é fácil de lembrar. 12 donatários, 14 capitanias, mas eram 15 lotes, porque um ficou inicialmente vazio. Sabendo disso, o Martim Afonso, por exemplo, ficou com 2 lotes, porque ele já estava aqui no Brasil antes dos demais. E os demais que vieram, ou que tinham que vir, era uma missão bem ingrata, cara, porque você ia chegar num território que literalmente não tinha nada e ainda podia ter índios hostis a você e tinha que colonizar, fundar uma vila e gerar lucro. Todo o lucro que fosse criado ali com açúcar, o comerciante podia vender. Assim como ele podia explorar a mão de obra, ele podia escravizar pessoas, o donatário ele tinha direito de vida e morte sobre as pessoas que estavam na sua capitania. Ele era quase que um rei da capitania. Ele estava abaixo do rei de Portugal, mas aqui no Brasil ele não estava abaixo de nada. Ele só não podia desrespeitar a igreja católica, ele tinha que pagar o dízimo, mas do resto o donatário podia fazer o que ele quisesse, cara. Então é uma situação bem bizarra de imaginar, mas ele tinha muitos poderes. Ele podia subdividir a sua capitania em sesmarias, doar a sua capitania para outras pessoas administrarem partes mais distantes, e isso ele podia fazer. Um ponto que ele não podia é caso ele achasse ouro, mas nenhum deles achou nada significativo nessa época. Mas se eles achassem ouro, eles tinham que avisar Portugal. Como isso não ia acontecer, ignore um pouco este fato. O termo hereditário das capitanias é porque elas passariam de pai para filho. Então, a capitania, quando o donatário morresse, passaria para o seu filho, o que também, em geral, não é tão relevante assim, porque a gente não vai falar de sucessão de donos de capitanias. O problema maior é que, passados 20 anos da chegada desses capitães hereditários aqui no Brasil, em geral, foi um fracasso, cara. Mas um fracasso gigante, cara. Por quê? Porque 2 décadas depois do início, você tinha a maior parte das capitanias abandonadas, falidas e desocupadas. 2 exceções. São Vicente, que já tinha a cidadezinha de São Vicente, ali Martim Afonso de Souza, sobreviveu a tudo isso, e Pernambuco, que é uma capitania de um donatário chamado Duarte Coelho, que essa deu certo, cara. Essa conseguiu fazer produção de açúcar, construiu um pequeno cais para atracar alguns barcos menores, para levar para barcos maiores o açúcar. Tinha ali alguns funcionários, tinha trabalhadores, fundou Olinda, enfim, tinha ali uma certa organização. As demais, cara, as demais 12, fracasso. Algumas nem chegaram a ser realmente ocupadas. Algumas têm histórias que merecem muito mais o cinema do que, sei lá, a aula de história. Por exemplo, Capitania de Porto Seguro, como te conta a nossa apostila, o Pero Tourinho, que era o donatário, ele queria fazer a galera que foi junto com ele de Portugal para a capitania, que ele trouxe lá de Portugal, seus funcionários, queria que eles trabalhassem todos os dias como escravos, de segunda a segunda. E aí os caras se revoltaram e falaram: não, domingo não trabalhamos e feriados não trabalhamos, feriados santos não trabalhamos. O problema é que dia de santos, na época, tinha um monte. Então, esses caras não queriam trabalhar quase nunca. Enfim, e aí eles brigaram com o Pero Tourinho, prenderam o Pero Tourinho, acorrentaram o cara e mandaram o tal do Tourinho acorrentado para Portugal, cara. E aí a capitania virou um caos, o negócio afundou e não deu mais nada certo. Outro caso bizarro é o do Vasco Fernandes Coutinho, que veio aqui para o Brasil, ganhou uma capitania, mas se viciou em tabaco, fumava pra caralho e tal. E disse que perdeu tudo que ele tinha com isso e ainda teve a sua capitania atacada por indígenas. Aí, no meio desses combates, ele perdeu quase todos os homens, ele levou uma flechada no olho, não morreu
e conseguiu chegar caminhando pela praia até Salvador. Foi caminhando até onde era Salvador. E aí lá ele acabou encontrando outros portugueses. Então é uma história bem pitoresca essa também. Veja que são casos, né, cara? Outra capitania que não deu certo mesmo foi a própria capitania da Baía de Todos os Santos. Essa capitania também foi atacada por indígenas. Então as capitanias tinham esse problema. Motivos, então, de fracasso das capitanias tirando Pernambuco e São Vicente. Ataques indígenas é um fator. Isolamento, tudo era muito longe, tudo era muito difícil. Não podia fazer comércio com as capitanias, só com Portugal. Poucos homens, isso atrapalhava. Em geral, você não tinha uma grande quantidade de pessoas para vir. Falta de interesse dos seus capitães hereditários, alguns, como eu falei, nem chegaram a vir colonizar, não investiram muito dinheiro, sabiam ou imaginavam que não ia dar certo. E, por fim, desordem. Né? Teve capitanias como as que eu citei que não funcionaram porque os seus líderes eram fracasso. E se a liderança é um fracasso, o projeto é um fracasso. Então, as capitanias, a gente pode falar que elas fracassaram miseravelmente. Tanto que, no finalzinho da década de 40 do século XVI, Portugal vai ver esse fracasso tudo rolando e vai pensar: acho que eu preciso fazer um modelo diferente de gestão para esse tal de Brasil, porque por enquanto nada tem dado certo nesse país. O que Portugal vai implementar no Brasil? Governos gerais. Mas, como você pode ver na sua bela apostila, governos gerais é assunto para uma próxima aula. É o assunto da nossa famosíssima aula 3. Aí eu falo lá de Mendes Sá, por exemplo, e das suas andanças pelo Brasil, do Duarte da Costa, do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral. Mas hoje ficamos por aqui. Foi uma satisfação inenarrável ter vocês aqui assistindo a essa aula e até uma próxima.